Arnaldo Ribeiro, daqui a pouco tem São Paulo e Atlético. Você não votou na nossa enquete? Estou sendo randômica aqui porque o Danilo não voltou. Diz que está tranquilo, chinelo. Espero que não seja Dois chinelo com meia, empates. porque não há frio que justifique chinelo com meia, ok? Tá frio em São Paulo, você põe seu pezão para cima, mas ou é só meia, ou é meia e tênis, ou é só chinelo. Arnaldo, você que vai para o Morumbi onde estará frio, quero que você dê seu voto e já me fale como é que chega o São Paulo sem o Zubeldia no banco, porque está suspenso depois de entrar no gramado lá em Goiânia há 2 semanas. E como é que chega o São Paulo para esse jogo? O São Paulo não tem ganhado do Galo, mas agora quem não ganha de ninguém é o Galo. Pois é, Maria, tudo bem? Renato, Danilo. Depois a gente fala mais do Abel, sempre vale a pena. Eu não, sinceramente, Marília, hoje lamentavelmente não poderia ir ao estádio por motivo de trabalho, porque hoje era um dos dias para você sentir como está o estádio, né? Particularmente, sempre é, hoje particularmente. Como vai o São Paulo para o jogo? O São Paulo vai destroçado. O elenco do São Paulo está destroçado. Os principais jogadores do São Paulo estão completamente abalados, como a gente pôde ver nas imagens pós-jogo do Vitória, né? Os capitães, inclusive, Rafael, Rafinha e, sobretudo, Caleri. Sem contar o Michel Araújo, uruguaio e tal, com tudo o que aconteceu nesses últimos dias com o esquerdo, quando, aliás, os jogadores do São Paulo tomaram a frente da interlocução com parentes, família, amigos do jogador uruguaio. Tomaram a frente em nome do clube, mais do que qualquer cartola, mais do que qualquer instituição. O São Paulo, via jogadores, se fez representar nesses últimos dias. Foram muito dignos, estão sendo, aliás, né? Agora, como eles reagirão num jogo desse, eu acho que essa é a grande incógnita e que dificulta uma previsão para essa partida, sabe? Porque é uma partida de mata-mata onde o emocional conta muitas vezes mais do que o técnico e o tático, o momento do clube. E se o São Paulo é muito forte na sua casa nos últimos tempos, é muito por conta do foco dos jogadores, mais do que pelas ações de diretoria e tudo mais. Sei que, antecipadamente, a recepção e tudo que vai preceder o jogo vai ser diferente. Em vez de fumaça vermelha, preta e branca, vai ter fumaça azul e branca, em homenagem ao Uruguai, ao Nacional, ao esquerdo. Vai ter reza no minuto de silêncio, um monte de situações em que a gente não consegue prever qual será a reação dos jogadores em termos de... É muito particular, né? Eu falei do Michel Araújo, um deles, o mais abalado, que conviveu com o esquerdo e tudo mais. Contra o Vitória, o Michel Araújo entrou chorando, saiu chorando, mas fez uma partida irrepreensível, improvisado na lateral esquerda. Depende muito de cada um, né? Mas para funcionar bem no mata-mata, o coletivo precisa ir bem. O coletivo do São Paulo tem ido bem, muito melhor que o do Atlético. Mas a gente tem que pensar uma coisa também. Do outro lado, tem um time que tem um monte de jogadores bons, capazes de decidir jogos. Então, e por isso, talvez, Maria, o São Paulo tenha ido tão mal com o Atlético nos últimos tempos. Seja com qualquer treinador, né? A última vitória, como você lembrou, foi lá com o Diniz. Pré-Hulk, sem Hulk. Depois, nada. Pera, só me desculpa. Não sei se vocês viram isso, mas eu preciso fazer esse parênteses. Quem tiver nesse programa, depois do programa, procurem um vídeo. Vocês viram o Diniz treinando o time do filho para jogos da medicina? Eu vi. Fecha o parênteses. Ainda bem que não é contra o Galo. Quer dizer, não, podia ser contra o Galo, porque o Diniz vai bem contra o Galo. Desculpa, Arnaldo, mas você falou no Diniz, o Diniz não vai ser assunto. Eu lembrei desse jogo, a última vitória do São Paulo em qualquer campo, que foi um jogo em que o Diniz, sem centroavante, colocou o Tietê como falso centroavante e ganhou de 3-0 do Atlético do Sampaoli, que vinha muito bem. Depois disso, só deu o Hulk. E o Hulk volta hoje. Tietê, né? O Tietê hoje no Botafogo. O Hulk volta hoje, então eu acho que é um jogo parelho em que a superioridade do momento do São Paulo, sobretudo em termos coletivos, ela vai ser colocada à prova por esse fator emocional muito pesado, né? Eu acho muito complexa essa discussão de adiar partidas, ainda mais nesse país, como você falou, Maria, não para nada, nunca, por motivo algum, por luto algum.
Lembro muito, para mim, a nossa geração da situação do Serginho do São Caetano, vai fazer 20 anos, né, nesse ano, da morte em campo, no mesmo estádio, no mesmo campo. O jogo, naquele momento, ele foi interrompido, diferentemente do jogo do Nacional, e ficaram 30 minutos para serem disputados. Quando? Uma semana depois, os mesmos dois times em campo. O São Caetano, o jogo recomeçou uma semana depois, com a substituição do Serginho, que havia falecido. E de 0-0 virou 4-2 o jogo, em 30 minutos. Essa é uma situação emocional, né? Evidentemente, o São Caetano não tinha condição de disputar uma partida daquela no mesmo local uma semana depois. O São Paulo também não tinha, mas o São Caetano muito menos. Então, essas situações bizarras, e naquela época teve jogo no final de semana do São Paulo, do São Caetano não teve, o São Paulo jogou 3 dias depois, assim como já jogou pelo Brasileiro, e assim vai, assim vai. O minuto de silêncio o que significa um minuto de silêncio diante de todas essas circunstâncias? E eu fazendo ali por exemplo, acho que 24 horas de luto, de respiro, com o jogo sendo disputado na quinta-feira, acho que já seria um certo alívio, né? E acho que isso não implicaria numa mudança radical do calendário. São Paulo e Galo só voltam a jogar no domingo pelo Brasileiro. Mas nem 24 horas foram permitidas. Então, complexo fazer uma análise nesse momento, diante de tantas circunstâncias envolvidas no jogo de futebol. Arnaldo, tem um jogador do Flamengo, só uma coisinha, Marília, por favor. Tem um jogador do Flamengo que também vai estar muito abalado, que é o Nicolas de la Cruz, que Sim. foi companheiro desde base do esquerdo. Publicou várias fotos dos dois juntos, na época em que jogavam juntos. Então, todo uruguaio... Mesma geração, né? Mesma geração, quer dizer, é complicado, é bastante complicado. De repressão de delitos no futebol, costuma acompanhar os jogos mais emblemáticos, e um jogo São Paulo e Galo é emblemático por conta de briga entre as torcidas, por causa da amizade da maior torcida organizada do São Paulo com a do Cruzeiro. E ontem, quando eu conversei com ele, etc e tal. E não havia ainda falecido o jogador esquerdo uruguaio. Depois disso, houve mais uma comunicação entre a delegacia e as torcidas, porque uma das homenagens, como o Arnaldo falou, é uma fumaça azul. Vai ter um cretino qualquer da torcida do Galo achando que a torcida do São Paulo está fazendo isso hoje para provocar o Atlético. Já vamos avisar que não, que morreu uma pessoa. E quando morre uma pessoa, um colega de trabalho, tanto faz o time que ele causa alguma tristeza, alguma dor, que o calendário não é capaz de aplacar. Mas é bom a gente dizer, porque daqui a pouco vão falar, colocaram não sei o que para provocar, não sei o que azul para provocar. Então, não é sobre isso, é sobre a cor da bandeira do Uruguai. No domingo, o São Paulo já havia entrado, né, com a camisa meio azul, meio vermelha, que o São Paulo já teve, em homenagem aos jogadores uruguaios que jogaram no São Paulo. Então, só para não aumentar a coisa. Renato, a volta do Hulk pode fazer o Atlético voltar a jogar alguma coisa? Porque o próprio Milito falou na última coletiva que ele admite, que é difícil aqui no Brasil, ninguém admite nada, ele admite que não está jogando bem, que as coisas não estão funcionando. Então, quem sabe é a volta do Hulk. Sem o Hulk, o Atlético ganhou um jogo só. Não, o Hulk faz uma diferença brutal, né, Marília? O Hulk é o melhor jogador do Atlético há bastante tempo. E a presença dele em campo faz toda a diferença. O Paulinho estava fazendo uma dupla infernal com o Hulk, que virou um trio quando chegou o Gustavo Scarpa, mas aí saiu o Hulk e sai a principal peça. É o Hulk o grande goleador, é o Hulk o grande cobrador de faltas, o cara que faz a jogada levando todos os zagueiros de roldão, faz muita diferença nesse jogo. Eu acho que com o Hulk de volta, o Atlético vai reencontrar o caminho das vitórias. Pode não ser o Atlético que se esperava. O Milito começou muito bem, todo mundo achou, poxa, esse Milito foi um achado, tá, não sei lá o quê. Depois perdeu o Hulk, começou a cair. Eu acho que com a volta do Hulk, a tendência é o Atlético crescer de produção. E digo mais, com essa coisa toda psicológica do São Paulo, não duvido, eu até estou apostando em 2 empates, mas não duvido, de repente, do Atlético, na força do Hulk, conseguir derrotar o São Paulo no Morumbi, não. Diante de toda essa situação que se criou de dor, de luto, de tudo que é normal, ainda mais
com um jogador de futebol morrendo contra esse time. Esse time viu esse jogador cair duro e sabendo, e rezou, e orou, e foi solidário, e o rapaz morreu. Então, olha, acho que o Hulk pode fazer muita diferença, sim. O Danilo, tem um time que está em 2 frentes, mas que, na verdade, está em 1,5. Né? Uma é a Copa do Brasil, aliás, 2,5. A Copa do Brasil, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro para ficar ali perto do G6, caso nada dê certo. Esse é o Atlético. O outro é o São Paulo, que está nas 3 mais perto do que o Atlético. Para quem vale mais a Copa do Brasil? Quem deveria priorizar? O Atlético, o São Paulo ou nenhum dos dois? Putz, eu sinceramente eu vejo os dois muito. Essa pergunta foi boa porque para mim os dois casos são muito parecidos, porque eu vejo com dificuldade o São Paulo com a vontade que tem de voltar a ganhar uma Libertadores e a vontade que tem de ser bicampeão da Copa do Brasil, de conseguir manter o ritmo no Brasileirão. E o Atlético Mineiro já está um pouco para trás e no futebol de pontos corridos, nos últimos jogos, o Atlético Mineiro tem mostrado muita dificuldade em fazer um futebol constante e regular o suficiente para fazer pontos no Brasileirão. Num mata-mata, é isso que o Arnaldo falou um pouco. De repente, hoje o Hulk acerta uma paulada, o Paulinho está num dia inspirado e consegue uma vitória no Morumbi, depois defende o resultado e consegue levar o campeonato para frente. Então eu vejo Atlético Mineiro e São Paulo num patamar muito de igualdade nessa questão do que levar em consideração. E os dois campeonatos, tanto a Copa do Brasil quanto a Libertadores, garantem para quem for campeão, né, a vaga na Libertadores do ano que vem, que a gente sabe que é muito importante no planejamento financeiro e no calendário esportivo dos times que estão pretendendo lutar pelas coisas grandes. Então, eu sinceramente, não querendo ficar no muro, mas já ficando no muro, para mim, São Paulo e Atlético Mineiro, eles estão muito parecidos nessa questão de lutar pelas Copas e da dificuldade do Brasileirão. Eu acho até que o São Paulo ele tem se mostrado mais forte, mesmo quando substitui, quando usa time reserva, ganhando o Atlético Goianiense. Na última rodada com vitória preservou alguns jogadores e ainda assim conseguiu vencer. Tem um futebol que nos parece mais fácil de conseguir ficar na parte de cima da tabela do que o Atlético Mineiro, que tem dificuldades quando joga em casa, tem dificuldades no aspecto coletivo. Vamos ver agora se o Hulk voltando, esse time consegue voltar a vencer e ter um futebol mais regular também. Mas não, assim, realmente, Marília, essa sua pergunta para mim é difícil sair do muro, porque eu realmente vejo os dois num patamar muito de igualdade nessa condição. E aí, Renato, você que está nas competições, para quem vale mais? Quem deveria colocar mais fichas? Porque o Bahia, eu imagino, vai colocar. Acho que o Bahia deveria e acho que irá. Mas no caso de Atlético e São Paulo, eu acho o Atlético o time que deveria colocar mais fichas, inclusive pelo lado da tabela que ele caiu. Uma final é bem acessível. Pois é, o Atlético está, inclusive, numa situação bem pior do que o São Paulo no Brasileiro, né? Se alguém tem alguma chance ainda de sonhar com o título brasileiro, é o São Paulo, não é o Atlético. O Atlético tem 30 pontos, o São Paulo tem 41. Então, o São Paulo pode pensar e dizer, não, olha, posso não ganhar a Copa do Brasil e ganhar o Brasileiro. Ok. Se bem que todos, no fundo, querem ganhar a Copa do Brasil por causa do prêmio em dinheiro, né? Essa que é a grande verdade. Agora, no caso do Bahia e Flamengo, é o contrário, né? O Bahia sabe que não vai brigar pelo título. O Flamengo não. O Flamengo quer ganhar os 3 títulos. Claro que não vai conseguir ganhar os 3. Se ganhar um grande brasileiro Libertadores, já tá bom. Se ganhar 2, então, levanta a mão para o céu. Mas o Bahia vai focar tudo. Mas, de fato, se a gente for olhar, Marília, todos os clubes estão poupando no brasileiro para jogar as Copas. É isso que eles fazem. Todos poupam. Porque no brasileiro... A Copa do Brasil deveria chamar Renato Gaúcho. Deveria chamar Copa Renato Gaúcho. Ele falava sempre isso. E todos vocês da imprensa criticavam que ele tinha que levar a sério o brasileiro. Todo mundo faz o que ele fala, ou falava, e, na verdade, é isso que acontece. É verdade, é isso mesmo. Porque fica sempre aquele pensamento, assim, tipo assim, no brasileiro eu posso recuperar. Na maioria das vezes não pode mais recuperar. Mas nas Copas é o seguinte, se não passar, caiu, está fora. É o caso do Palmeiras. Danilo está aí. O Danilo não tem o que fazer durante a semana. Ele fica lá contando os pombos que passam em frente ali ao estádio ao Allianz, essas coisas, porque não tem atividade para ele, o que ele vai fazer? Então, é isso.
cara, quando cai das Copas, aí só sim realmente resta o brasileiro. Mas ninguém quer cair das Copas, essa que é a verdade. Ninguém, o Palmeiras não queria, o Botafogo não queria, caíram porque foram piores. Tem uma coisa, né, Marília, nessa frente tripla, né? Ela é de fato relativa, né? O Danilo tem sim outras atenções para quarta-feira, porque tem Cruzeiro Internacional, jogo do Brasileiro, um dos jogos atrasados do Brasileiro nesse meio de semana. E o Cruzeiro. O Marinho Saldanha quase não ameaça, trabalhou hoje por causa disso. Se o Cruzeiro vencer em casa, ameaça se aproximar de novo da turma de cima. O Cruzeiro tem alguns jogos atrasados e o Inter mais jogos atrasados. Então tem jogo do Brasileirão também. E agora, frente tripla mesmo, tá o Flamengo, né? O Flamengo tem condição de, pela posição que ocupa no Brasileiro, brigar pelas 3 e, sobretudo, pela janela que fez, certo? Então, porque nesse recorte da temporada é aonde você está e aonde você pode chegar com o elenco reforçado. O Flamengo, e não estou dizendo que isso foi estratégia bem pensada, não, foi o acaso. O Flamengo podia estar eliminado da Libertadores hoje, podia estar eliminado da Copa do Brasil hoje. Arriscou, foi mal no jogo de volta contra o Palmeiras, foi mal no jogo de volta na Bolívia. Está classificado, faz parte, e a partir daí abriu o cofre e vamos embora. Então o Flamengo tem sim. O Atlético, ou melhor, os Atléticos, Paranaense e Mineiro, eles só estão nas Copas, já faz um tempo já. Né? A posição deles no Brasileiro é limbo, aquela zona do limbo e tal. O Atlético Paranaense sempre faz isso, né, Marília? Ele chega e vai com tudo nas Copas e deixa o Brasileirão. O Atlético Mineiro, há algum tempo, prova o plano de recuperação do Hulk para a Copa. Ele já tinha condição de jogar domingo contra o Fluminense. Não, Dantes, não vai. Júnior Alonso, não vai. Não sei, fulano, não vai. O Atlético está já sabendo que as chances dele, até pela característica do elenco, são as Copas, assim como o Paranaense. Tem o Corinthians, eu não queria lembrar, mas o Corinthians, Renato, não está poupando no Brasileiro. Porque a situação dele no Brasileiro é desesperadora. Ele tem 3 campeonatos. Ele está indo nas Copas, aos trancos e barrancos, mas está indo. E no Brasileiro ele tem colocado onde o Garro começa jogando, no Brasileiro. Então o Corinthians titular está no Brasileiro, certo? O São Paulo é o dos 5 de 3 campeonatos, é aquele que fica, pela primeira vez em milênios, ele está entre os primeiros do Brasileiro, 6. Nessa altura, nas outras temporadas, ele estava igual aos Atléticos, né? Já estava lá no limbão e vamos embora para as Copas. Agora, uma tentativa de acomodar as 3 frentes, né? Para pelo menos não sair do G6, porque você pode ficar com nada, né? Se você for eliminado das Copas e estiver fora do G6, tchau, né? Você não disputa nem a Libertadores do ano seguinte, como já aconteceu muitas vezes com o São Paulo. E a janela do São Paulo, a janelinha, Renato, eu não vou nem... A janelinha do São Paulo, que assim, ó... Então a janelinha do São Paulo, que não conseguiu contratar um lateral esquerdo, perdeu um que quebrou a clavícula, não conseguiu contratar um volante, só tem um volante. Não dá para jogar 3 frentes com esse elenco. Não tem como. Só improvisando, né? É o que está tentando fazer o Zubeldia no Brasileiro. Ora um vai lateral, outra um vai de volante. Hoje desistiu do lateral, né? Exato. Vai contratar o lateral português, 33 anos, Mário Rui, por 3 anos. Cara, será que não tem nenhuma alternativa aqui mais próxima que possa ajudar? Porque não é nem o que o São Paulo mirou? Alexandro. Aí o que acontece? Alexandro, entre o Flamengo e o São Paulo, né? Na hora H, é só olhar o cheque e as perspectivas. O cara vai para o Flamengo. Qual?